Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa correção da atividade do ciclo 2. Eu peguei a letra B da número 1. Aí ela pede para a gente calcular a variação de entalpia e se a lei de Hess, tá? O que você vai observar? Tem ΔH, tem ΔH, tem ΔH calculado? Não tem. Então, essa é a nossa referência. O que a gente faz com essa referência? Você vai observar substância por substância, procurar nas substâncias que não estão reagentes e fazer com que aquela substância daquela reação que não é referência ficar igual à sua referência. Você vai ver se você tem que inverter o lado, se você tem que multiplicar ou se você tem que dividir, tá? Aqui a primeira substância que aparece na referência é o C6H6 líquido. Ele não aparece com nenhum número na frente. Ó, que é o C6H6 líquido. Ele não apareceu com nenhum número na frente, então quer dizer que essa opção, essa reação está correta. Eu só copiei ela aqui igualzinha ela estava, ó, não fiz nenhuma alteração dela. A próxima é o O2. O O2, se você ver, o O2 ele aparece em duas reações. Eu não posso fazer nenhuma alteração porque eu não sei qual reação que tem que ser modificada. O próximo aparece o CO2 nos produtos, que é depois da seta. Olha ele aqui nos produtos depois da seta. Então, o lado está correto. Só que aqui aparece 6 CO2. Aqui aparece só um CO2. Quer dizer que toda essa reação tem que ser multiplicada por 6, inclusive o ΔH, tá? Então, aqui eu tenho 6 vezes um carbono grafite, eu tenho 6 carbono grafite. 6 vezes um O2, eu tenho 6 O2. E 6 vezes um CO2, eu tenho 6 CO2. O ΔH também vai ser multiplicado por 6. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 393,5 vezes 6, eu vou ter menos 2.361 kJ. Próxima substância é o H2. O H2 está no produto, aqui ele está no produto também. Então, o lado dele está correto. Só que aqui aparece 3 e aqui aparece só 1. Então, toda essa reação tem que ser multiplicada por 3. Então, 3 vezes 1 H2, 3H2. 3 vezes meio O2, 3 sobre 2 O2. E 3 vezes 1 H2O, 3H2O. O ΔH tem que ser multiplicado também, então, menos 857,4 kJ. Fez isso, você vai ver o que você pode manter e o que você pode cortar ou somar, tá? Você vai olhar aqui, ó, essa primeira substância, se você observar, ela não aparece nem na segunda nem na terceira reação. Então, você vai copiar ela na reação final, ó. C6H6 líquido. Próxima substância que aparece é o carbono grafite. Esse carbono grafite está nos produtos e esse está nos reagentes. Lados contrários você subtrai. 6 menos 6, corta. H2, perdão. Esse H2, ele está nos produtos, esse H2 está nos reagentes. Lados contrários, subtrai. 3 menos 3, corta, corta. Próxima substância, o O2. O O2 gasoso aparece aqui nos reagentes e aqui também aparece nos reagentes. Se eu tenho elas em mesmo lado, eu vou somar. Então, 6 mais 3 sobre 2. Eu tenho 6 mais 3 sobre 2. Então, eu tenho 6 mais 3 sobre 2 é 1,5. Isso dá 7,5. Como eu quero transformar em fração, eu quero colocar sobre 2, então, eu vou multiplicar isso aqui por 2, ó. 7,5 vezes 2 é 15. Então, eu tenho 15 sobre 2. Então, mais 15 sobre 2, O2 gasoso. Então, já olhei esses dois O2. Se você observar o CO2, ele não aparece em nenhuma outra reação. Então, você vai copiar. Ele está depois da seta, você vai copiar ele depois da seta. 6CO2 gasoso. Já olhou o H2O líquido. Ele também não aparece em nenhuma outra. Então, você vai copiar ele na reação referência. Mais 3H2O líquido. Copiei nos produtos, que é depois da seta, porque ela está nos produtos depois da seta. Aí, vou fazer o ΔH. ΔH, eu vou pegar os valores do jeito que eles apareceram. O primeiro foi menos 49, o segundo foi menos 2.361 e o terceiro foi menos 857,4. Ambos estão em kJ por mol. Perdão, só kJ, né? Vou fazer a continha. Todos os termos são negativos, então meu resultado final vai dar negativo. Vou somar todos, eu vou ter 3.537,4 kJ, certo? Exercício 2, é o mesmo princípio. Ele falou que o óxido de magnésio, que é o MgO sólido, na presença de um gás carbônico, então quer dizer que eles foram somados, é convertido em carbonato de magnésio, que é o MgCO3. Se ele é convertido, eu já coloquei aqui a setinha do produto. Então, essa é a nossa referência, porque ela não tem valor de ΔH, e todas essas outras têm valor de ΔH, tá? O que eu vou fazer? Eu vou procurar o MgO,
sólido, que é da minha referência, ele tá aqui na primeira, ó. Só que na minha referência, ele tá antes da seta, ele tá no reagente, aqui ele tá no produto. Então, essa reação ela tem que ser invertida. Se ela é invertida, tudo que tá depois da seta eu vou copiar antes. E tudo que tá antes da seta eu vou copiar depois. Vou pegar o ΔH e vou inverter o sinal. Olha, ele era negativo, ele ficou positivo. Próxima substância da minha referência é o CO2. O CO2, ele está no reagente e aqui ele está no produto. Então, essa reação também tem que ser invertida. Vou inverter, vou copiar tudo que está depois da setinha antes e tudo que está antes eu vou copiar depois. Vou inverter o sinal do ΔH também. Próximo da referência, o MgCO3 sólido. Ele está aqui nos produtos, aqui ele também está nos produtos. Então, essa reação está correta. Só vai copiar ela do mesmo jeito, não vai alterar nada. Aí, a gente vai ver o que a gente pode manter e o que pode cortar. O MgO sólido, se você observar, ele não aparece em nenhuma outra. Então, eu vou copiar ele na minha referência, MgO sólido. O Mg sólido tá aqui nos produtos, tá aqui nos reagentes. Lados contrários subtrai. 1 menos 1, corta, corta. O O2 gasoso, ele aparece na primeira, na segunda e na terceira. Esses dois, eles estão nos produtos e esse está no reagente. Então, esses dois eu vou somar. Então, eu vou ter meio mais 1, porque aqui não tem nenhum coeficiente, eu coloco 1. Então, meio é 0,5 mais 1, dá 1,5. Quero colocar na fração sobre 2, então, eu vou multiplicar por 2, ó. 1,5 vezes 2 é 3. Então, aqui eu tenho 3 sobre 2 nos produtos, que é depois da seta. Aqui eu tenho 3 sobre 2 nos reagentes, que é antes da seta. Então, eu vou cortar todos. CO2 gasoso. Se você observar, ele não repete nenhuma outra. Vou copiar ele. Ele tá antes da seta, então eu vou colocar mais ele antes da seta, CO2 gasoso. Carbono grafite, eu tenho ele aqui nos produtos e ele nos reagentes. Então, eu vou subtrair. 1 menos 1, corta, corta. Já olhou? Já olhou? Já olhou? Já olhou? Já olhou? Já olhou? Falta olhar essa. Essa que ela não repete. Ela tá depois da seta, então eu vou manter ela depois da seta, porque ela não repetiu. Vou ver se essa reação é a minha reação que o exercício forneceu. Essa reação é igualzinho ao exercício forneceu. Então, eu vou fazer o cálculo. ΔH vai ser mais 602, mais 394, menos 1096. Todos estão em kJ por mol. Se você observar, a gente tem dois termos com o mesmo sinal e um com o sinal contrário. Você vai somar esses dois iguais, depois vai subtrair o outro. Aí, ao final, a gente vai ter menos 100 kJ por mol. Então, essa é a nossa correção. Até a próxima. Tchau, tchau.